Eu queria começar essa fala dizendo que o Congresso Nacional ele não pode continuar tão omisso, ele não pode normalizar os ataques ao Estado Democrático de Direito, as falas golpistas, fascistas de um presidente da República, né, e estabelecer uma normalidade que não existe. Então, eu quero começar dizendo que esta reforma ela não é prioridade nenhuma, entende? E ela está fora de hora e de lugar. Simplesmente, nós estamos vivendo uma situação em que o povo brasileiro está passando fome, nós estamos na maior escalada inflacionária dos últimos 21 anos, nós estamos com uma crise sanitária que continua com quase 600 mil mortos, né? Nós estamos com um desemprego brutal, né, no nosso país, e a questão central é o debate de uma reforma para retirar direitos dos servidores públicos e detonar o Estado brasileiro. Eu acho que nós deveríamos estar discutindo em toda a Câmara dos Deputados era o impeachment do presidente da República, que é alguém que atenta contra a democracia, não só porque ele é incapaz, mas porque é perverso, entende? Porque não tem empatia com o povo brasileiro e não tem nenhum compromisso com a construção de uma nação livre, soberana, democrática ou igualitária. Então, eu acho incrível que a gente comece discutindo isso a frio. A reforma administrativa ela foi feita praticamente a frio. Desde a CCJ até agora, ouvimos, sim, muitos especialistas e tal, mas nós não fizemos, entende? Nós não tivemos um debate profícuo, até porque uma grande maioria nem participou dos debates, nem compareceu, porque, na verdade, isso é um ataque ao Estado brasileiro e aos direitos do povo brasileiro. Então, eu queria começar dizendo que uma reforma administrativa ela não pode começar com uma lógica que é puramente fiscalista. Então, quem não quiser ver, até agora ninguém falou, mas o que existe atrás dessa reforma é você manter um enxugamento do Estado capaz de bater no teto de gastos e quem vai pagar essa conta é os servidores públicos. A PEC do teto vai até 2036, os funcionários públicos não têm aumento mais, entende? E a retirada de direitos faz parte dessa lógica, inclusive a introdução de algo chamado redução de jornada com redução de salário, de remuneração. Isso ninguém colocou, mas é um absurdo essa questão. Então, é óbvio que atrás disso está a cabeça do senhor Paulo Guedes. Ele, por ele, detonava totalmente o Estado. Então, aquele triângulo que era a base da Constituição de 88, que é o concurso público, que é a estabilidade, que é o regime jurídico único, ele foi duramente atacado originalmente. Em segundo lugar, entende? Poder total ao presidente. Terceiro, lógica do setor privado. Então, o que se quer é a lógica do setor privado. O setor privado visa o lucro. O Estado brasileiro, ele visa atender a maioria da população nos seus serviços essenciais. É o gerenciamento do Estado para dar melhores condições. Ele precisa ter qualidade, ele precisa ter remuneração adequada, ele precisa ter, sim, cobrança de qualidade de desempenho e de eficiência. Nós não temos discordância sobre isso e tal. Tanto é assim que a Constituição previa avaliação de desempenho, que não foi regulamentada, entende? Que não foi regulamentada. Então, a PEC ela tem outro caráter. O que nós estamos assistindo aqui é uma lógica privatista, é uma lógica fiscalista, e é óbvio que o relator entendeu, né, que
ele precisava fazer algumas mudanças essenciais, por exemplo, na questão da estabilidade do servidor público, né? Muito bem, o relator descobriu, vendo a realidade concreta, conversando, ouvindo, que a estabilidade é uma forma de você impedir, né, que o Estado seja manipulado pelo fisiologismo, pelo clientelismo, pelo coronelismo, pelo patrimonialismo que a sociedade brasileira engendrou nesse processo todo, nessa sociedade conservadora, dominada por partidos fisiológicos também. E aí, quero discordar do meu antecessor, prefeitos e governadores, que sejam, ou até o presidente da República, que atacam direitos de servidores, né, que querem o mandonismo político e se acostumaram com o fisiologismo e o clientelismo e a lógica de depender do setor privado para ter benesses, inclusive com corrupção, entende? Não é no Brasil exceção, não, entende? Não é tanta exceção, porque é uma lógica que existe. Inclusive, é uma lógica autoritária. Só que o relator cometeu a seguinte bula, como já foi dito por nosso colega parlamentar agora há pouco. Por quê? Porque, veja, se você mantém a estabilidade como pilar, então como é que você pode fazer um inciso 9º do artigo 37, que fala das carreiras típicas de Estado, e liberar geral a regra da contratação temporária de servidores públicos? Ora, contratação temporária é para estado de calamidade pública, é para uma emergência. Não, ali liberou total. Esta vai ser a regra, não vai ser a exceção. Eu quero dialogar com o relator, deputado Arthur Maia. Retire esse inciso 9, tem destaque sobre isso, nosso, inclusive, relator, e faço um apelo a todos os parlamentares dessa comissão. Por quê? Porque, na verdade, se você mantém o contrato temporário, inclusive tem um teto de 10 anos, você não tem mais carreira. Então, imagine, entende, um professor presta um concurso, passa por todo aquele processo de avaliação, inclusive que foi colocado, aí você fala, você tem estabilidade, mas não tem. O contrato temporário pode substituí-lo, entende? Então, o que acontece é o seguinte, isso aí é a destruição das carreiras do Estado. Eu não estou falando carreira de Estado, que deveria estar. E que nós tivemos falar aqui nessa comissão é o seguinte, qual é a maioria dos servidores públicos? Quem forma essa maioria? Educadores, pessoal da saúde, pessoal da assistência social, esses que não estão contemplados nas carreiras típicas de Estado. Então, o que acontece? Esses 70%, 75% de servidores públicos não têm mais carreira. Então, o professor pensa, veja, no município, o prefeito vai contratar temporariamente ou vai ter uma carreira de Estado? Ele vai fazer essa opção, entende? Porque sempre é a opção mais barata, inclusive com a desigualdade que nós temos entre a União, Estados e municípios. Então, muitos que falaram assim, nós temos que acabar com o privilégio no serviço público. Mas isso é uma minoria. Eu concordo em acabar com qualquer privilégio, votarei em todas as emendas e quero não só pegar juízes e promotores, certas castas, mas e os militares. Vamos deixar de ser covardes, entende? Porque o Bolsonaro não quer que atinja os militares, como a Previdência não atingiu, tá certo? Como os militares continuam tendo aumentos, como os militares puderam romper a barreira da acumulação de aposentadoria com remuneração. Agora eles ficam fora, as Forças Armadas estão fora. Qual é a covardia? Então vamos pegar todos. Então, quero deixar claro que nós somos radicalmente contra esse inciso 9º do artigo 37. E é lógico, presidente, que
nós temos uma outra questão que o deputado Arthur Maia precisa extirpar do texto, se quiser minimamente dizer que nós estamos preservando as bases da Constituição de 1988. Aí eu quero falar disso aqui, ó. Disso aqui. Veja, artigo 37A. União, Estados e Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução do serviço público, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos humanos de particulares. Ora, nós sabemos que já existem várias legislações sobre a lei das OS, entende? A lei dos consórcios, já existem essas, o marco geral das organizações sociais, tá? Mas aqui é outra coisa. Aqui é a terceirização e a privatização ilimitada do serviço público. Isso aqui é a deterioração do serviço público, isso aqui é a substituição do servidor público pelo setor privado. Ele não pode permanecer no texto em hipótese nenhuma. E aí tem a lei federal que se refere a isso aí. Veja, o governo está com a faca e o queijo na mão, porque ele vai editar uma MP, ele vai editar uma lei federal. Veja, tudo é para depois, e o governo, o presidente da República, continua acumulando poder. Uma outra questão, presidente, é o seguinte: pode parecer muito bom, por exemplo, o sistema de avaliação e de participação da sociedade civil na cobrança dos serviços públicos, mas fazer isso sem a participação dos próprios servidores públicos é muito mais complexo do que isso, porque você pode, inclusive, através da mensuração de satisfação por meios eletrônicos, como o relator colocou numa entrevista ontem, através da plataforma gov.br, enviesar a avaliação dos servidores públicos, porque tem servidor público que está na ponta, tem atividade meio e atividade fim, são duas coisas diferentes. Tem serviços executados por gente de fora do serviço público. Tudo isso precisaria ser discutido de outra forma. Senão nós vamos criar aqui, sabe o que é? Aquilo que já se faz, que é uma demonização do servidor público e do serviço público. Ao invés de você melhorar a qualidade, então só quem sabe como é uma porta do SUS, de um PS, entende? Quando o desesperado do cidadão brasileiro vai ao SUS, a responsabilidade pelo corte de verbas do SUS, pela falta de estrutura do SUS, é o governo federal ou os governos estaduais e tal. Não é o servidor que está lá na ponta, não é o servidor que está lá atendendo, e ele que vai sofrer esse tipo de avaliação. A mesma coisa aos servidores. Lamento que tem parlamentares que vão acusar servidores de não quererem voltar às escolas para salvar vidas quando não tem estrutura, não tem resposta sanitária adequada. Pelo contrário, eu quero declarar aqui meu apoio e meu respeito a todos os servidores públicos, não a lógica de Estado igual ao sistema privado, porque isso não é lucro, isso aqui é atendimento. Então, falta, nessa proposta, você ter um plano de qualidade do serviço público, de investimento, de renovação, de formação. Isso não tem, entende? Em vez de você fazer uma reforma administrativa para melhorar o serviço público, você quer fazer uma reforma administrativa para ganhar recursos para pagar juros da dívida pública. É disso que se trata, não se faz uma reforma tributária inicial para atingir quem pode pagar mais. Se faz uma reforma tributária como a do imposto de renda, ali lateral. Então, é óbvio que o servidor público não pode ser o bode expiatório do ajuste fiscal. E eu queria pedir, então, para finalizar, presidente, que o relator ouvisse essas sugestões que nós estamos fazendo. A primeira delas é que nós vamos votar em todo fim de privilégio, mas é para valer mesmo. É juiz, promotores, forças armadas, etc. Segundo, retirar o artigo 37A. Terceiro, retirar o inciso 9º
né? O inciso 9º do artigo 37, que é a contratação temporária total, entende? Onde ela vira regra e não exceção. E nós queremos deixar claro, entende, que esse 37A é a terceirização e a privatização do serviço público. Isso não é prioridade nacional, isso não interessa às grandes maiorias nacionais. Nós temos que fazer outro tipo de reforma do serviço público brasileiro, para servir ao público brasileiro. Nós temos que ter claramente a concepção de que nós precisamos de mais Estado para servir ao público. Veja a remuneração de alguém do SUS, lá da base, veja a remuneração de uma professora, um professor do serviço público, uma assistência social. Vai lá no município ver quanto ganha. A esmagadora maioria ganha o piso salarial. Por isso, senhor presidente, nós vamos votar não à PEC 32 e convidamos aqueles que querem acabar com o privilégio também a votar não à PEC 32. Obrigado, presidente.